Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tenho vos prazer de vos cumprimentar é seu irmão, cooperador Daniel Duarte. Mais uma vez estamos aqui, amado amigo, amada amiga, para estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos estudando das Escrituras Sagradas, que é a escatologia. Você sabe o que significa a palavra escatologia? Espero que saiba, que significa doutrina das últimas coisas. E aí vamos estudar na Bíblia, na Palavra de Deus, na Escritura, sobre tudo que está para acontecer. E a própria Bíblia estará nos explicando através do Espírito Santo, mediante a minha pequena e fraca pessoa. Nós vamos estudar a Escritura Sagrada e vamos aprender. Anteriormente, nós falamos anteriormente sobre a grande batalha do Armagedon, que será Jesus Cristo batalhando com a igreja contra o anticristo e contra todos os reis da terra que vão combater contra Jerusalém, contra Israel. Então nós estudamos essa palavra e nós aprendemos através do Espírito Santo, mediante a palavra, que tudo isto vai acontecer. É chamado este grande evento de o Armagedon. Logo após o Armagedon vai acontecer um julgamento, porque o Senhor Jesus, a Escritura diz que vai haver uma batalha e um julgamento. Livro de Apocalipse, capítulo 19. Você sabe, amado amigo, amada amiga, que o Apocalipse 19 fala da segunda vinda de Jesus, na sua segunda fase. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Eis que está escrito, vamos ler. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então vai haver uma peleja, vai haver um julgamento. Sim, depois da grande peleja, que é Armagedon, nessa batalha, livro de Apocalipse, capítulo 16, e o versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então depois do Armagedon, que é a grande batalha que vai acontecer, vai prosseguir um julgamento. É depois da vinda, da segunda vinda de Cristo nas nuvens e na sua segunda fase. Livro de Mateus, o capítulo 25, retrata e mostra claramente, através da inspiração do Espírito Santo, inspirando Mateus, discípulo de Jesus, e escreveu. Livro de Mateus, capítulo 25, e o versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então que fala que Cristo, quando vier, vai assentar depois da batalha do Armagedon, vai assentar-se no trono. Para quê? Para julgar as nações. Este julgamento é conhecido como julgamento das nações. Foi prometido, foi profetizado. Esse julgamento está relacionado com as nações que se envolveram com Israel. Aquelas nações que tentaram exterminar Israel. E vão ser julgadas mediante os seus tratamentos com o povo de Deus, israelita. Livro de Joel, livro do profeta Joel, nós vamos ler, isso que está escrito, vamos ler, no livro do profeta Joel, capítulo 3, e o versículo 2. Congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então vemos aqui que Deus vai julgar estas nações. Será conhecido o julgamento das nações. Livro de Joel, capítulo 3, versículo 2. E também o versículo 12 nos mostra. Movam-se as nações e saibam e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então cumpre-se-á
livro de Mateus, quando Cristo voltar. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no seu trono de sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele. Então vemos aqui que as nações vão ser reunidas diante do Senhor Jesus, a qual Jesus vai julgar o julgamento das nações. Muitos cristãos e muitos cristãos, muito amigo e amiga, muitas pessoas de fé, até pessoas mesmo da igreja de Cristo, não compreendem esta passagem. Muitos se confundem sobre o julgamento das nações com o julgamento do juízo final. O julgamento das nações não vai ser o juízo final, de acordo com a Bíblia. Então, muitas pessoas, até muitos líderes religiosos, alguns pastores, não vê a distinção entre um julgamento e o outro julgamento. O julgamento das nações não é o julgamento do juízo final. Temos que entender, amado amigo, amada amiga, senão vamos formar uma confusão doutrinária e não será esclarecido. Então tem que haver a nitidade das escrituras, bem esclarecido, para nós entender e como aplicar isto em nossas vidas e também ensinar e passar para os outros a palavra fiel e digna das escrituras sagradas. A palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Livro de Carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4 e o versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Mas ela só é digna de aceitação quando esta palavra é explicada e pregada e ensinada fielmente, corretamente. Então ela é digna de aceitação quando ela é pregada e ensinada fielmente. Então tem que ser certo e de acordo com o contexto e de acordo com o que diz a própria Bíblia, e não de acordo com o que diz a igreja ou a denominação desse pastor e desse líder religioso. Tem que ser falado o que diz a Bíblia verdadeiramente e não o que diz a nossa mente. Então ela é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ela se torna digna de aceitação quando ela é pregada fielmente. Em glória celeste queremos fluir lá no nosso querido lar. Vivo por fé em meu Salvador. Não temerei, é fiel meu Senhor. Nós vamos estudar sobre o julgamento das nações. Existe um contraste entre os dois julgamentos, ou seja, existe uma diferença entre o julgamento das nações e o julgamento do juízo final. Temos que entender esses dois julgamentos que vai acontecer. Se não entendemos, formamos uma opinião negativa, um preconceito sobre a escatologia. Se não atentamos para o que diz a Bíblia verdadeiramente, amado amigo, amada amiga, formaremos uma confusão doutrinária e isto não pode acontecer. Vamos lá, pegue um papel, uma caneta e vamos estudar esse tema, julgamento. Existem dois julgamentos, que é o julgamento das nações, de acordo com Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 36, e existe o julgamento final, que é Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 15, até o 15. Eu vou ler o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Aqui fala sobre outro julgamento, e não o julgamento das nações. Aqui é o julgamento dos ímpios, dos incrédulos. Aqui é o julgamento das nações, o julgamento do juízo do trono branco, juízo final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Eis que está escrito, vamos ler. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele
de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui é um tipo de julgamento, em contraste, em diferença e diferente do outro julgamento, que é chamado julgamento das nações. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Eis que está escrito, vamos ler. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarás um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, e enfermo, e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vemos aqui pela Escritura outro tipo de julgamento. Pessoas que vão ser salvas, pessoas que não vão ser salvas. Salvação aqui é pelo tratamento, é pelas boas obras neste julgamento. Então vemos que é um tipo de julgamento diferente do outro julgamento, que é o julgamento do trono branco. Aqui é conhecido o julgamento como julgamento das nações, e em Apocalipse é conhecido como julgamento do trono branco, o juízo final. Aqui é o julgamento das nações. Se vivo por fé, Ele me guardará. As lutas
é digno de nota uma coisa. Em Mateus capítulo 25, versículo 32, não se refere a todas as pessoas em todas as nações. Quando se diz Mateus, o capítulo 25, versículo 32, diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele. Não se refere a todas as pessoas em todas as nações, porque muitos não saberão que Cristo chegou à terra até mais tarde. Isso não é antibíblico, não. Quando Cristo chegar à terra, todo olho verá, ou seja, toda a nação ao redor que estará congregando para massacrar Israel quando Cristo voltar no Monte das Oliveiras, vão ver. Mas aí vai ter local no planeta que não vão saber que Cristo chegou. Mais tarde vão saber. Isso está escrito no livro messiânico, no livro de Isaías, capítulo 2. Esse que está escrito, vamos ler. Versículo 1 a seguir. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros. E correrão a ele todas as nações. Todas as nações correrão ao encontro de Jesus. Vamos continuar. Versículo 3. Versículo 3, o capítulo 2 de Isaías. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne a nós e aos seus caminhos. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foice. Não se levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na lei do Senhor. E toda dor nunca me deixará, se vivo por fé, Ele me guardará. Agora vamos ler, aí continua no Isaías capítulo 2 todinho. Por causa do tempo, agora vamos ler em Isaías capítulo 66 e versículo 19 ao 21. Nós vemos no capítulo 2 de Isaías que fala que o povo vai chamar outras nações para ir até onde Jesus está, para conhecê-lo. Vai haver um convite. Se vai haver um convite, significa também que muitos não vão saber. Logo após Jesus descer no Monte das Oliveiras, outras nações saberão mais tarde um pouco que Cristo está na terra, reinando. Então, será convidado para essas nações ir adorá-lo, o Senhor. Isaías, capítulo 66, versículo 19. Esse que está escrito, vamos ler. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparam enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, a Lude, Frecheiros, a Taboal, a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Então vemos aqui que vai haver nações, ilhas, que não saberão da glória e nem da fama do nome de Cristo aqui na terra. Então vai ser enviados mensageiros para anunciar a Jesus Cristo. Vemos isso claramente. Continuamos no versículo 20 ao 21. E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor,
sobre cavalo e em carro, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre adromedárias, e ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdote e para levita, diz o Senhor. Então vemos aqui claramente, pela palavra de Deus, que vai haver pessoas que ainda, ilhas, nações que não conhecerão a fama do Senhor. Então vai ser necessário enviar pessoas para anunciar que Cristo chegou à terra, está reinando em Jerusalém. E aí, depois da sua vinda, muitos saberão. Nós aprendemos também, vamos aprender também, em outro livro de Zacarias, capítulo 8, e o versículo 23. Livro de Zacarias, o capítulo 8 e o versículo 23. Eis que está escrito, vamos ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim da orla do vestido de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então vemos aqui que muitos vão ir com aqueles evangelistas judeus para poderem ir até onde Jesus está, em Jerusalém. Esta é a verdade bíblica. E quando lemos livro de Mateus, capítulo 25, versículo 32, que diz, e todas as nações serão reunidas diante deles. Sim, todas as nações que estão envolvidas com Israel, que tentaram massacrar os israelitas. É isto que diz a palavra de Deus, porque muitas nações estarão congregadas para batalhar com Cristo no Armagedon. Livro de Apocalipse, o capítulo 16 e o versículo 13, diz assim, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então vemos aqui claramente que vai vir vários reis de todo mundo. Quando se fala de todo mundo oriental, do ocidente, e vão vir para batalhar contra Israel. Essa resposta está no versículo 12 que diz, e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, do mundo do Oriente, vão vir esses reis para batalhar contra Cristo. Então vemos claramente que quando se diz, Mateus capítulo 25, versículo 32, que todas as nações serão reunidas diante dele, e ali vai haver um julgamento, vai ser o julgamento das nações. Então vai ser diferente do julgamento do juízo final. Aqui, amado ouvinte, amado amigo, nós vamos ver o contraste. Vamos ler na Escritura. Esse julgamento será um julgamento individual. Do livro de Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. Esse julgamento será um julgamento individual de todos envolvidos com Israel, quando Cristo vier para estabelecer o seu reino, a saber, o reino milenar. Então, não o julgamento, não é o julgamento dos ímpios que estão mortos. Também, julgamento de outras pessoas. Então, vemos claramente que há diferença. Uma diferença muito terrível, é muito terrível a diferença entre um julgamento e o outro. Muitos cristãos, muitos ministros, ainda até hoje, nesse momento, que está ouvindo esse estudo de escatologia, até agora você não sabia. Mas agora eu acredito que pela palavra de Deus, você agora sabe que existe uma diferença entre o julgamento das nações e o julgamento final. O julgamento de Mateus capítulo 25, que é a separação dos bodes das ovelhas, não é o julgamento final. É o julgamento das nações que estão envolvidas com Israel. Vemos aqui, vamos ver alguns pontos de diferença entre o julgamento e o outro. Primeiro ponto, o julgamento de Mateus capítulo 25
versículo 31 ao versículo 46, fala-se de nações vivas, de nações que estarão vivas. Vemos que o Senhor ajuntará essas nações diante dele, quando ele vier, Jesus Cristo. Já a diferença, no Apocalipse, no julgamento final, a Bíblia diz que os ímpios estarão mortos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, fala que a morte dará aos mortos, o inferno, são pessoas que já morreram, que vão participar da segunda ressurreição, e aí vão comparecer diante o juízo final, para serem condenados e jogados no lago de fogo. Também existe o segundo ponto. Segundo, Mateus capítulo 25, esse julgamento das nações é antes do milênio. É quando Cristo chegar aqui na terra, depois da batalha do Armagedon. Vai congregar-se o julgamento, o prestamento de conta com as nações. Já o juízo final de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, é depois do milênio, depois dos 1000 anos de Cristo, do reino milenar de Cristo. Terceiro ponto, em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, Cristo é o juízo. Amado amigo, amada amiga, Cristo é o juízo em julgamento das nações. Já em Apocalipse, Deus é o juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Deus é o juízo. Deus irá julgar os ímpios por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Vejam a diferença. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 17, o versículo 31, eis que está escrito, vamos ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Porque, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disse, deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Quem morreu e quem ressuscitou? Foi Jesus Cristo. E isto, 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, através de Jesus de Nazaré, Deus o Pai julgará todo mundo, toda a humanidade, todos os ímpios e todos os que morreram sem o Senhor Jesus Cristo. Também, o livro de Atos dos Apóstolos confirma, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 48. Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 17, e o versículo 31. Porque tem determinado um dia, esse dia é o juízo final, é o dia do grande trono branco, que Deus irá julgar o mundo por meio de Jesus. É isso que diz a Escritura Sagrada. Já em quarto lugar, em quarta diferença, em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, diz claramente que o julgamento das nações será na terra, quando Cristo vier aqui na terra.
na sua segunda vinda, na segunda fase da sua vinda, será na terra. Já o juízo final será no céu, será no espaço. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Você lê, você observa o que acontece. Vai ser no espaço. Já Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, é o julgamento das nações. Na parte 5, aqui diz duas classes de pessoas que vão ser julgadas: os bodes e as ovelhas. Já em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, vai ser uma classe: os mortos, os ímpios, os que não quiseram nada com o Senhor Jesus Cristo. Sexta diferença. Em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, fala que são alguns que vão ser salvos no julgamento das nações, que são as ovelhas, chamados de justos. Já em Apocalipse, de acordo com o próprio retrato de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, ninguém é salvo, porque serão lançados no lago de fogo. Provavelmente, Deus procurará no livro da vida também para mostrar às pessoas que o nome dela não vão estar no livro da vida. Então, vai ser uma prova que eles rejeitaram o Senhor Jesus como Salvador. Então, não poderão ter salvação. Essas pessoas irão para a perdição. Então, não vai ter ninguém salvo no juízo do trono branco, juízo final. Já no julgamento das nações, vai ter uma classe salva, a saber, as ovelhas, chamadas de justo. Sétimo, no julgamento das nações, alguns são destruídos, a saber, os bodes não vão ser salvos. Já no julgamento do juízo final de Apocalipse, todos vão ser destruídos, todos vão para o lago de fogo. Outra diferença, 8. A oitava diferença é, não é uma ressurreição. Porque não vai haver uma ressurreição no julgamento das nações. Já no livro de Apocalipse, fala de uma ressurreição, que é chamado de segunda ressurreição, a dos ímpios. Os que fizeram mal irão para a condenação. Esta é o que diz a palavra de Deus. Já a nona diferença é, no julgamento das nações, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46, nenhum livro é aberto. Já no livro de Apocalipse, livros são consultados, são abertos e são lidos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Décima diferença do julgamento das nações, do julgamento do juízo final, do trono branco. A décima, uma geração será julgada. Já no Apocalipse, no julgamento final, será muitas gerações que vão participar. Vamos aprender aqui a 11ª diferença entre um julgamento e o outro. Entre o julgamento das nações e o julgamento do juízo final, que é o conhecido julgamento do trono branco. 11ª diferença. Alguns vão para o inferno. Nos julgamentos das nações, alguns vão para o inferno, a saber, os bodes. Já no julgamento final, todos vão para o inferno, o lago de fogo. 12ª diferença. Alguns vão para o reino eterno, que é o reino do milênio de Cristo. Alguns entrarão, outros não entrarão, a saber, os bodes. Já no livro de Apocalipse, no julgamento final, nenhum entrará no reino de Deus. 13ª, separação entre o justo e os ímpios. Já no julgamento das nações tem a separação entre os justos e os ímpios. Já no julgamento final, nenhum justo é julgado aqui. A Bíblia não relata em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Agora, 14ª, o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Aqui diz:
14º, para determinar o julgamento das nações será também uma determinação quem continuará a viver na terra. Isso é uma determinação. Já no julgamento final, nenhum destes voltará a viver na terra novamente. Julgamento final, nenhum voltará a viver novamente na terra. 15º e último, o julgamento das nações, do livro de Mateus, capítulo 25, alguns entrarão na vida eterna. No julgamento final de Apocalipse, capítulo 20, nenhum irá para a vida eterna. Então, em toda dor, nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar o Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador. afinal, existe uma diferença sim entre o julgamento das nações e o julgamento do juízo final, que é o do trono branco. A finalidade desse julgamento das nações é determinar quem irá entrar no reino milenar de Cristo. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Livro do profeta Daniel, o capítulo 7, versículo 9 ao 14. Esse que está escrito. Vamos ler. Está escrito assim na palavra de Deus. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã, limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele foram fogo ardentes. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Que fala do livro, fala do julgamento final. Então, vemos aqui claramente sobre este acontecimento. Pode-se dizer também que esse julgamento pode-se determinar quem entrará ou quem não vai entrar no domínio, no reino de Cristo. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio. Capítulo 7, versículo 13 de Daniel. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham nas nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Se vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que tentam os crentes aqui podem a se comparar. Em glória celeste queremos fluir lá no nosso. No capítulo 7, versículo 14 de Daniel, fala de um reino. Esse reino é o reino do Filho de Deus. O reino milenar, que fala do milênio que Cristo estará estabelecendo aqui na terra. Então, o julgamento das nações será de dois propósitos principais. Primeiro, julgar as nações que estavam envolvidas com Israel, como o tratamento desse povo com Israel, e definir quem vai entrar no reino milenar de Cristo
ou quem vai ser destruído, quem vai ser jogado no lago de fogo diretamente. Este é o propósito do julgamento das nações. Que Deus abençoe a sua vida, o seu viver cada dia mais. Continue estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Quem vos despede é seu amigo Daniel Duarte, comparador Daniel Duarte. Eu agradeço a Deus, agradeço também pela tua atenção em estudar a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo estudo, que estarei falando sobre o milênio, a qual Cristo estará estabelecendo, que fala do seu reino aqui na terra. Que Deus abençoe e até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus. Nasceu em nós.